Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje, gente, esse programa, eu estava falando aqui para a nossa convidada que é um programa muito especial. A convidada de hoje, ela é referência na gastronomia brasileira. Ela tem uma trajetória muito rica de superação, de aprendizado e de conexão com as nossas raízes. Eu até disse para ela que a gente está gravando esse programa em fevereiro, mas ele vai estrear na semana do meu aniversário. Então, eu estou considerando aqui que eu recebi um presente de aniversário muito antecipado, porque é uma honra ter aqui com a gente a chefe Ruth Almeida, né? E eu até combinei com ela aqui nos bastidores que eu já vou começar mandando a primeira pergunta. Chefe Ruth, a sua história é um verdadeiro legado de resistência e de conexão com as tradições. A culinária da sua infância, com o uso criativo de ingredientes como coco, babaçu e peixes locais, eu acho que tem um papel aí educador sobre a importância do pertencimento cultural e da sustentabilidade. Eu gostaria de saber como que você enxerga a gastronomia como uma ferramenta para ensinar valores sociais e ambientais, especialmente aí para as novas gerações. Chefe Ruth Almeida, com muita honra, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Você me deixa emocionada. Muito obrigada por esse momento. Eu acho que quanto mais pessoas conhecem, né, mais ainda a nossa gastronomia ela vai permanecer viva. E eu só tive coragem de ser essa mulher aos 40 anos, né? Uma identidade que eu sabia que eu tinha, essa identidade muito cultural, e eu era diferente entre 9 irmãos, entre toda a família, porque a cultura, a arte me chamava, entendeu? E eu era considerada como a maluca que não se sente, não pertence a essa família. Uma, porque eu achava tanto meu pai quanto a minha mãe muito incrível. E culturalmente, eles não sabiam ler nem escrever, mas o que minha mãe conversava com as pessoas, minha mãe era muito inteligente, né? Muito inteligente. O meu pai, ele também, só que assim, o meu pai era um homem que ele era muito obediente à minha mãe, tipo, tudo que eles faziam era combinado. E então eu via no meu pai aquele homem maravilhoso e muito cheio de. Meu pai era muito cheio de cultura. E a gente, quando não tem informação, a gente não sabe o que é cultura. A gente não sabe o que é pertencimento. Porque você nasceu e se criou e viveu dentro daquele ambiente, então ninguém chega para você e fala: olha, o que vocês estão vivendo aqui é cultura, o que vocês estão passando para os seus filhos é legado. E eu acho que naturalmente, intuitivamente, eu falo que também é um dom. Eu era diferente, porque eu via a minha família como uma riqueza. Meu pai assando ali aquele peixinho moqueado na beira do rio, para muitos era não ter o que comer, para ele era ele conectar com o pai, com as irmãs, com a família dele, que era uma família muito grande, e eles viviam da agricultura, do rio, da pesca, da caça, que naquele tempo se vivia muito da caça. Então, ele se conectava, eu acho que diariamente, com a sua ancestralidade. E minha mãe, ela tinha também essa coisa de reunir todo mundo ali na cozinha, ela ia fazer o bolo cacete, o bolo de pubo, o grolado,
quebrava o coco babaçu para tirar dali o sustento também da família, e eu achava tudo isso arte. Enquanto muitos viam, tipo, pobreza, não tem, é isso aqui, pronto, eu via dentro daquilo, da subsistência, eu via arte, eu via cultura, mas eu não sabia também o que que era. Eu não sabia que cultura era isso, entendeu? E eu sei que dentro de mim eu cresci, uma menina muito sonhadora. A primeira vez que eu vi televisão, que eu assisti, foi ali em 1885. Eu me encantei com a TV. Eu ficava imaginando histórias e histórias, e eu dentro da TV, né? E eu queria muito saber como uma pessoa entrava, enquanto as outras crianças queriam só assistir, eu queria entrar. E isso também dentro do rádio, eu deitava no chão ouvindo a Rádio Nacional de Brasília, e eu imaginava tudo que os locutores transmitiam, eu meio que queria me conectar, contar minha história também para esse povo, a história da minha mãe. E eu falo assim, meu pai, e eu não me encaixava muito dentro da família por causa da religião, evangélico, e não podia isso, assembleiano, e era muito não pode, e eu queria poder tudo. E dentro disso trouxe muitas coisas ali para minha mãe. Eu falo que até hoje eu não sei andar de bicicleta, mas eu vou aprender. Aos 50 anos é mais um desafio que eu quero encarar. Então, quando eu tive coragem, né? Porque eu também me casei muito cedo, casei aos 14 anos. Eu queria muito sair daquele ambiente, porque eu queria buscar esse pertencimento, eu queria ousar, eu queria buscar o mundo. Eu falo que foi aí que eu fui presa, porque um casamento de 14 anos, eu não sabia. Eu saí de casa para sair, eu não saí de casa para construir uma família. Eu queria ter a liberdade de sair com permissão da minha mãe, que tipo, ela vai casar, mas no meio do caminho eu queria ir para outro lugar, não era aquilo. Mas depois que eu me vi responsável por uma casa e tal, e aí eu comecei, já vim com mente empreendedora, porque sempre eu quis empreender. Sempre eu quis empreender. Eu vendia coisas com 9 anos, 10 anos, eu ia para a rua para vender, porque eu achava que o dinheiro dava liberdade, entendeu? Então, assim, dentro dessa primeira pergunta que você está me fazendo, eu estou trazendo também já outras e outras perguntas, mas é porque todas elas e todas essas outras respostas se encaixam com essa menina que sonhava muito, que queria ser fazedora de cultura, que queria declamar poesia, que queria viver da arte. E hoje eu sei que o que eu faço é arte. Chefe Ruth, que linda, Samuel, me arrepiou em vários momentos aqui te ouvir falando, né? E é muito interessante, assim, você conta, né, que esse aprendizado vem de você observar a sua família, né? E acho que na sua bio você também fala um pouquinho disso, de aprender a cozinhar com a sua mãe, né? Pegando esses ingredientes que são simples e transformando aí em pratos cheios de amor. E isso me fez pensar muito nessa educação informal que acontece no cotidiano, que faz parte da vida, né? E que faz parte da cozinha. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente, né? Quais foram os aprendizados sobre criatividade, planejamento e resiliência que você acredita que as pessoas podem levar da cozinha para a vida? Olha, ai, arrepiei agora com a sua pergunta. O que que acontece? Eu sempre fui essa criança, sempre de querer saber o porquê não e por que que tinha que ser só daquele jeito. Por exemplo, a cozinha. Hoje eu, eu falo que eu sou uma artista autoral. Porque dentro da minha cabeça, dentro do meu cérebro, eu tenho os sabores e as memórias. E isso me faz eu ousar
a misturar os sabores com técnicas e cultura, porque hoje eu faço a cultura afro-indígena, porque são as minhas origens. E depois que eu vim entender que o que eu fazia era isso, entendeu? Era cultura, era trazer, era ser resiliente, era não deixar a história se apagar, mesmo eu trazendo esse refinamento dos pratos, mas as técnicas, o sabor, os ingredientes, eu falo que eu cozinho história. E dentro da cozinha, para mim, hoje, deixar a história também para o futuro, para as novas gerações, é muito importante. Por quê? Eu só vim entender de cultura aos 40 anos. Eu vou fazer 50 anos em julho, então tem 10 anos que eu descobri a arte, que eu descobri quem eu sou, que eu não preciso imitar um outro chefe, eu não preciso pegar uma receita de uma outra pessoa, eu não preciso seguir regras de outras pessoas, eu posso ter essa cozinha genuína. E eu falo, e isso eu quero transmitir para as pessoas, que eu nunca frequentei escolas de gastronomia, eu nunca fiz um curso, mas o que eu aprendi com a minha mãe, desde plantar o arroz, o grãozinho do arroz para nascer. Então eu queria aprender todos os processos da gastronomia, que era desde pegar a maniva da mandioca e plantar e ver que aquele pauzinho lá conseguia nascer com aquelas pequenas raízes, ela conseguia se transformar em gigante. Entendeu? Eu queria entender essa metamorfose, essa coisa dessa transformação que acontece debaixo da terra, e depois você vem e pega algo que está ali um pé de mandioca, e você pode transformar essa mandioca, que é um dos ingredientes principais que eu uso, em vários e vários e vários pratos. E o que minha mãe me ensinou foi o quê? A mandioca era para farinha, para cozinhar, fazer o polvilho, né? Ali o básico, que era o beiju, um bolinho assado. E hoje eu sei que dessa única matéria-prima, que é a mandioca, eu posso transformar em inúmeros pratos. Então eu queria muito entender desde o plantar e até o colher. Então, a minha vivência da plantação, de extrair, de ir para a roça, de tirar, de arrancar as batatas e lavar e ver como é que ela se transforma dentro do chão, eu acho que me fez eu ser uma cozinheira de história, né? Não só de comida, mas de história, de contar a história do ingrediente desde a hora que ele é apenas uma semente e até a hora que ele consegue chegar para matar a fome e alimentar uma pessoa. E eu sempre trago esse alimento e esse prato não só para matar a fome do corpo físico, mas que esse prato ele possa te alimentar a alma, aquilo que ninguém vê, só você sente. É como se fosse plantar novamente. O prato é a semente e plantar. Então, eu sempre falo que essa cozinha, quando eu vou para dentro dela, eu vou despida de tudo. Às vezes eu vou descalço, às vezes eu vou só ouvir a história de uma família. Quando eu saio dali, eu saio cheia de sabores, criatividade, falo, poxa, é isso que eu vou criar, entendeu? Então, essa cozinha eu estou tentando levar para as crianças, para os indígenas, para as comunidades quilombolas. Por quê? Porque isso é um pertencimento nosso. Porque se eu tenho... E antes eu tinha vergonha, eu tinha medo das pessoas acharem que era loucura o que eu queria transmitir, porque eu não sabia o que era cultura.
Eu não sabia o que era você ter essa cozinha de afeto. Antes eu tinha medo quando as pessoas se emocionavam, chorava quando comia a minha comida. Eu falava, não, mas eu não posso. Tipo assim, era como se eu tivesse agredindo a tua alma, ou eu trazendo algo que é seu, tá? Sua família fazia e eu invadi, trazendo isso novamente para você. Mas depois eu fui entender que é afeto. E se você só consegue ultrapassar essa barreira que é o só comer e tocar a alma, se você também se permitir. Quando eu parei de ter medo do que as pessoas iriam sentir, mesmo se fosse momentos espetacular, ou se aquela comida pudesse te levar para um momento difícil. Depois eu pude entender que a comida afetiva, a memória afetiva, ela não vai trazer também só momentos bons. A comida, ela é cura. E você só pode tem coisas na sua vida que psicólogo, que nenhum outro especialista vai conseguir tocar em você a não ser a comida. E essa comida, ela se significa, ela traz perdão. E é isso, hoje eu creio que a minha missão é essa, é de levar algo para você que só você sabe aonde foi ferido, só você sabe aonde foi muito amado, só você sabe aonde tem o perdão para alguém, que não precisa ser falado, precisa ser sentido. Então, a gastronomia, ela mudou a minha vida e a minha arte mudou a minha vida, não somente em termos de condições financeiras, de trabalhar, mas ela mudou o sentido realmente do que é arte, do que é cultura, do que é uma comida de afeto, o que é. Porque para você fazer uma comida ancestral, você não vai achar que você vai dar só amor para aquela pessoa, que ela vai sentir só amor. Ela vai sentir aquilo que está preso dentro dela, se é uma tristeza, e naquele momento é o momento da cura. E isso tem acontecido e é muito intuitivo, entendeu? Eu nunca fiz um prato para trazer algo para aquela pessoa. Eu faço o que eu sinto e quando a pessoa come, ela fala: o que é isso? O que está acontecendo? Então, ali o momento realmente de muita intimidade, entendeu? Então, é isso que eu hoje levo para os alunos que não conhecem. Agora, no ano passado mesmo, eu tive numa rede de escola particular, marista, e as crianças não sabiam, não conheciam, tinha criança que nunca tinha colocado uma farinha na boca, nunca tinha visto um ingrediente de origem. Essas crianças, elas se deleitaram, entendeu? Então eu falo assim que as crianças, elas são muito abertas ao novo e à cultura, sem resistências e preconceitos igual nós adultos. E essa é a missão da Chef Ruth, entendeu? De levar de uma forma simples, fazer com que as pessoas toquem, abrem a mente, porque o conhecimento, ele transforma. E foi isso que a gastronomia fez comigo, ela transformou minha vida. Nossa, Chef Ruth, ó, eu me emocionei aqui, né? Eu não sei se quem está assistindo vai se emocionar, mas assim, você falou coisas muito lindas, né? E uma frase que eu acho que eu vou levar para minha vida: eu cozinho história. Que coisa linda, né? A gente ouvir isso, né? E quando você conta, né, sobre a sua missão, essa missão ela foi construída num percurso que vai desde o barraco de lona, né, até o reconhecimento nacional e internacional. Então, assim, você é inspiradora, né? Não tem assim, não tem outra palavra para usar, outra palavra melhor para definir, né?
E muitos professores, professoras, educadores, eles enfrentam esses desafios na carreira também, né? Eles perseveram na profissão ali pelo amor, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem altos e baixos, né? Você também já teve na escola como merendeira, né? E agora como professora, como você está contando. Eu queria saber se você tem uma mensagem para você deixar para esses profissionais de como que a gente pode superar a dificuldade e transformar essa história em inspiração, como você fez com a sua. Olha, eu sempre me desafiei, primeiro. E eu sabia que eu ia chegar em algum lugar. E veio muitos desafios, por quê? Porque as pessoas, quando alguém quer sair, sai da bolha, que você não pensa igual a maioria pensa, isso vai te trazer, sim, grandes desafios, vai vir para você pessoas querendo te desanimar, falar que você está louca, e principalmente quando é o serviço público. Tu tá aqui, tu tem que fazer só aquilo que é para tu fazer, por que que tu... E desde quando eu comecei a trabalhar, que era faxineira, doméstica, merendeira, eu nunca me contentei só com o básico, só aquilo que era para eu fazer. Eu sempre queria saber o que eu poderia fazer a mais para melhorar o ambiente. E eu acho que, principalmente, professores, merendeiras, quem é do serviço público, muitas vezes já entra com essa mentalidade de ir fazer só. Mas se você quer, para a sua vida, aí eu não estou falando para a sua vida, alcançar lugares inacessíveis, que muitas vezes, para mim hoje, ser uma chefe de cozinha renomada, cheia de prêmios. Se eu fosse olhar para onde as pessoas e a sociedade queria me colocar, a maioria das minhas amigas que trabalhavam comigo desde doméstica aqui em Palmas e outras que era quebradeira de coco lá no Bico do Papagaio continuam quebrando coco, continuam, porque elas talvez elas nunca se viram maior do que elas são. E eu sempre me vi como uma quebradeira de coco, que eu poderia ser uma quebradeira de coco, eu poderia ser uma empreendedora, depois eu voltaria para ajudar aquelas mulheres. Então, o meu pensamento nunca foi estagnar. E isso, muitas vezes, nós nos conformamos com medo quando você está num relacionamento. Eu fiquei casada há 28 anos, o meu primeiro casamento. Estou recém-separada de mais um casamento de 4 anos. Mas por que eu separei de um casamento de 28 anos? Porque eu nunca ia ser essa Ruth lá dentro. Então, eu me doei para os meus filhos, depois eu vim entender também que o amor que eu sinto por eles, independente de estar casado ou não, eu vou sentir. Então, dentro do trabalho da gente também, é um casamento. Muitas vezes o trabalho já me trouxe muitas doenças. Muita depressão, eu chorar, gemer para não entrar, para não voltar para o trabalho. Mas eu não sabia dizer não. Então, a gastronomia, ela me ajudou a ser essa mulher forte que eu sou hoje e decidir onde eu quero chegar, entendeu? Porque eu quero trabalhar, eu quero ser livre, mas também eu sei que eu tenho meus deveres e minhas obrigações, mas dentro dessa relação entre trabalho, entre família e entre o pessoal, eu falo sempre, entre razão e ser feliz, eu quero ser feliz e quero ter paz. Entre ter um casamento e ter paz, eu quero ter paz.
em qualquer coisa que você for fazer na sua vida, desde de um trabalho simples, que ele te machuca, e você pode escolher em ter paz, dando um passo que ninguém sabe o futuro. Nós estamos conversando aqui agora, mas ninguém sabe o que vai acontecer aqui, nós duas, entendeu? Então, sempre ter coragem de dar um passo a mais. Eu aprendi isso dentro da gastronomia. Por quê? Porque se eu ficar parada, os outros vêm e me abatem. Por quê? Porque é difícil olhar para uma pessoa que não teve acesso à faculdade, a viagens. E tem muita gente que se sente, poxa, eu tenho tudo isso e eu não consegui o que a chefe Ruth conseguiu. Mas sabe o que é? É porque eu nunca olhei para trás. Eu nunca tive medo que o meu conhecimento era pouco e o seu é maior, porque nós podemos juntar os nossos conhecimentos. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, a mensagem que eu deixo para as pessoas que vão nos assistir, que vão nos ver, é isso. Nunca deixe que o outro determine aonde você vai chegar. Nunca deixe que a opinião do outro seja maior do que o que você sente. Porque já chegou donos de restaurante, de culinária francesa, e falar para mim, você é louca, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Você está indo para um lado da gastronomia que ninguém vai. E eu olhei para ele e falei, olha, eu quero ir para a França levando a minha arte. Até então, não sei onde a França fica. Mas não vai ser você que vai me tirar do meu foco. Porque o meu objetivo não é impactar as pessoas só com um prato. A minha missão é transformação de vida. Eu não quero ficar presa dentro de 4 paredes, dentro de um restaurante, dizendo que eu sou a melhor chefe de cozinha do Brasil ou do mundo. Eu quero ir para fora, eu quero ir para as periferias, eu quero falar para essa mulher, olha, você pode ser muito melhor que eu. E aonde eu cheguei foi com muito choro, muito gemido, mas a minha vontade de vencer foi muito maior do que os obstáculos. Então, na caminhada da vida, você vai deixar pessoas para trás, quem não acredita em você, você vai construir novas relações, você vai construir novas amizades, você pode voltar, aquela pessoa que te discriminou, que falou coisas, ele vai olhar e falar, poxa, eu estava errada, Ruth, eu posso estar junto com você? Vamos juntos, entendeu? Mas tem momento que você tem que sair para buscar conhecimento, e eu falo isso, que o maior conhecimento, a maior, tipo assim, a maior decisão da minha vida foi em 2016, que eu nunca tinha saído de Palmas, eu nunca tinha conhecido outra cidade. Outra capital foi quando eu me inscrevi no reality Cozinheiro em Ação, e eu fui para São Paulo, porque era meu sonho, e no aeroporto o meu ex-marido falou para mim que não era para mim ir, porque se eu fosse, nós ia se separar. E aquele momento ali foi um momento de uma decisão pessoal muito forte. Eu falei, eu vou. Quando eu chegar, a gente conversa. E eu fui. Ainda fiquei casada mais 3 anos com ele. Vi que não era o meu porto seguro. E eu resolvi fazer uma outra caminhada. E estou aqui hoje falando para milhares e milhares de pessoas, não desista dos seus sonhos. Eu falo que o ser humano que abre mão de viver a sua verdadeira identidade para caber na vida do outro, não faça isso. Porque não abra mão de você para caber na vida de uma outra pessoa. Chefe Ruth, nossa, eu vou sair desidratada dessa entrevista, mas olha, tá maravilhosa, maravilhosa, assim, tô muito emocionada. E acho, né, tô falando
como professora, como mulher, né? Mulher que tem mais de 40 anos, porque isso tem sempre um peso na vida da gente, né? E, de fato, é a palavra que a gente precisa escutar, sabe? Às vezes, né? De sair desse lugar, porque o mote do Conversa de Classe é exatamente esse, que todo mundo tem uma história para contar e que todo mundo impacta, né, a vida de outra pessoa. Então, por isso que eu tenho feito o programa, né, e trazendo aí pessoas como você, para inspirar também as pessoas que já passaram por aqui, honrar esse espaço e, claro, inspirar as pessoas que vão vir, né. A gente está chegando no final, embora eu não queria, né, ficar o dia inteiro aqui te ouvindo. E a última pergunta, né, a gente vê que o mundo está cada vez mais globalizado, e o fast food ele acaba dominando um pouco aí a vida das pessoas, né? Eu queria saber se você acredita que as escolas elas deveriam incluir a gastronomia regional como parte do currículo, e se você acha que isso impacta as crianças, né? E não apenas no sentido da alimentação, mas também na valorização da cultura e na construção dessa identidade coletiva? Oh, que pergunta linda. E é essa missão, né, da chefe Ruth. Eu estou agora com um projeto para ser aprovado, e esse projeto é no combate à fome, né? No combate à fome dos povos indígenas. E eu tenho feito alguns projetos também na gastronomia, porque eu sei que o PENAI, ele agora trouxe para dentro das escolas, que as escolas elas podem ter a sua comida de origem dentro da alimentação escolar. E eu vejo a grande necessidade do futuro, tanto da gastronomia quanto dessa comida de origem, porque dentro das escolas, principalmente indígenas, as crianças elas querem comer a farinha, elas querem comer a farofa, e elas não conhecem. Eu estive fazendo visitas técnicas dentro das aldeias indígenas e as crianças choram, ela quer a farinha dela. Ela quer o alimento de origem. Aí vem com salsicha, com pão, a criança quer comer beiju. E até quando, para se ter uma educação, tem que matar a origem, principalmente a cultura gastronômica, porque entre todas as culturas, a gastronomia, para mim, é a que permanece, é a que dá origem, é a que fortalece um grupo, que fortalece as pessoas, é a sua origem gastronômica. Porque a partir do momento que você desvencia essa criança da sua cultura gastronômica, você está querendo desconectar ela da vida dela, você está querendo dizer para ela que o que ela comeu não importa, ela tem que largar a mão para ela ser aceita dentro da educação. E a educação, como se ela é para abranger todas essas partes, que é a cultura gastronômica permanecer. Claro que tem que mudar, e é isso que eu estou levando para as aldeias indígenas, é nós poder usar os produtos de origem e trazer, por exemplo, para o beiju, o que nós podemos fazer? Coloca castanha de baru. Ah, nós queremos comer o pão. Tá, pois então vamos enriquecer esse pão com óleo de buriti, com sementes do cerrado, para trazer para essas crianças uma alimentação mais saudável, mais segura, do que você ter lá um monte de salsicha que, na verdade, eles não sabem nem fazer, entendeu? Levam para as aldeias produtos da cesta básica, como macarrão e outros produtos que eles não sabem, como o processo do cozimento daquele produto. Tem como fazer um peixe com a massa de mandioca, não dá para fazer assado porque são técnicas, mas dá para fazer assado no forno. Então, a tecnologia também está aí,
para ser usada de uma maneira legal. Por exemplo, um forno a gás dentro de uma escola. Dá para fazer o que eles comeriam assado na brasa. Dá para fazer um dia uma aula de campo, igual eu fiz no Quilombo, que nós fizemos um lanche da escola, um almoço em campo, ao ar livre. Mostrar para ele que é importante ele não ter vergonha de quem ele é, da sua origem, da sua cultura. Eu levei para as escolas, para as crianças comerem o arroz de senzala com a mão, entendeu? Deles tocarem no alimento, porque por que tem que ser só de garfo e faca ou de uma... Por que essa criança não pode tocar? Então, de levar esses momentos, essa cultura para dentro das escolas, ela é muito importante. Muito importante a cultura alimentar, conhecer os ingredientes do Brasil. Tem criança que não sabe de onde vem a farinha. Tem criança que não sabe de onde que vem o arroz, acho que nasce dentro do supermercado. Então, eu tenho, pessoal, vários projetos para levar para as escolas, para as crianças terem esse sensorial de sentir o cheiro, de tocar, de pôr na boca, de saber as texturas, de saber os sabores, entendeu? Então, a importância da cultura alimentar dentro da escola tem que ter dentro das escolas o debate sobre a cultura alimentar de cada região, porque não é admissível que, em pleno 2021, uma criança, vou citar de novo aqui, uma criança indígena saia da escola porque ela não consegue se conectar com a comida de branco, né? E ela tem que sair da escola porque ela fica com fome o dia inteiro e lá não tem a farinha, não tem o peixe, não tem a mandioca, não tem a banana cozida, que ela pode muito bem se alimentar e se enriquecer de cultura, de informação e levar para o seu povo. Então, a maioria que tem que estudar, elas têm que abrir mão um pouco da sua cultura alimentar para se encaixar na educação. Chefe Ruth, que depoimento, né? E que objetividade, né? E visão, né? De empatia e obviamente aí de trazer nessa perspectiva de cultura. Você está dizendo assim que você só soube que era cultura com seus 40 anos, mas aprendeu melhor do que muita gente que tem esse conceito aí desde a infância. Chefe Ruth, infelizmente, né, a gente está chegando no finalzinho, e esse infelizmente é de coração mesmo, viu, porque acho que todo mundo que está assistindo também te ouviria por horas e horas e horas. Eu queria saber se você quer deixar uma mensagem de finalização aqui para o pessoal que assiste o programa. A minha mensagem sempre vai ser uma mensagem de encorajamento. Nunca desista dos seus sonhos. E o sonho mais real que você tem dentro de você é o seu sonho de criança. E eu só pude ser quem eu sou hoje porque eu tive coragem de colocar esse sonho de criança para fora. Eu não tive medo, porque criança, ela sonha sem medo. Nos nossos sonhos de criança não tem bicho-papão. Sempre a gente vence. Então, põe seu sonho de criança para fora e vá atrás, porque agora você é um adulto que sabe fazer escolhas, mas os seus sonhos de criança, ele é o que vai te direcionar, e o meu sonho de criança era esse, era de falar, era de ir para a TV, era de me conectar com pessoas, era de cozinhar, era artístico, e eu só tive coragem de pegar de novo essa criança que estava morta aos 40 anos, então não deixe a sua criança morrer, e sempre é tempo de resgatar ela. Que lindo. Olha, não tem mensagem melhor para a gente finalizar, né? Chefe Ruth, mais uma vez, muito obrigada. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Obrigada.